Hoje é o dia da maior lenda da minha infância, um gênio do esforço, da perseverança e do trabalho duro. Rock Lee, o ninja que nasceu sem nenhuma habilidade, num meio em que o poder ninja significava tudo. Ele era incapaz de fazer qualquer jutsu e se tornou um dos ninjas mais fortes dessa história. Hoje é a análise psicológica do Rock Lee, a sua luta épica contra o Gaara ao som do Linkin Park, e pra gente entender o desenvolvimento desse mestre do taijutsu e esse ícone do talento versus esforço. A gente vai direto pra história e tá cheio de spoiler do anime inteiro, então vamos lá. A infância do Rock Lee foi muito dura, porque logo ele descobriu que ele não conseguia fazer nenhum poder que os outros ninjas conseguiam. Ele era incapaz de fazer ninjutsu ou genjutsu, e a gente sabe como o meio tem um poder muito grande para influenciar as pessoas. Nesse cenário, um ninja que não conseguia fazer nenhuma dessas técnicas não era um ninja de verdade. Mas isso não foi suficiente para fazer o Rock Lee desistir dos seus sonhos. Ele encontrou um mestre para treinar ele, que é o Maitogai, que por si só merece um vídeo só para ele. Mas ele tem uma história muito parecida com o Rock Lee. E talvez até por isso, ele conseguiu treinar o Rock Lee como nenhum outro conseguiria. Ele desenvolveu métodos de treinamento e as habilidades de luta do Rock Lee, mas mais do que isso, ele acreditou nele. Até mesmo quando o próprio Rock Lee desconfiava se ele seria capaz. O Rock Lee se afeiçoou muito ao seu sensei, e ele modelava tudo o que ele fazia, as suas roupas, seu corte de cabelo, seu jeito de agir, e com o tempo, ele começou a aprender até mesmo a acreditar em si mesmo como o Guy acreditava nele. Ele entrou na academia ninja e teve esse reforço muito grande do ambiente, em que ele começou a ver que aquele esforço que ele estava fazendo tinha alguma recompensa, uma vez em que ele começou a pertencer aos poucos nesse espaço. E esse incentivo era muito pouco, porque a gente via que o Rock Lee sofria um preconceito muito grande, por não conseguir fazer essas outras habilidades. E ao longo de toda sua trajetória, as pessoas acreditavam que ele ia chegar num platô, que alguma hora no seu desenvolvimento ele ia bater num muro em que fosse impossível de prosseguir. As pessoas tiravam sarro dele, esperavam o mínimo dele, mas mesmo assim o Rock Lee continuou prosseguindo, achando um jeito de pertencer a esse espaço. Ele conseguiu ingressar na equipe do Guy, o time 3, e como seus colegas, ele tinha a Tenten, que era um especialista em diversas armas, e o Neji, que era um dos gênios do talento. O Neji herdou muita coisa. Diferente do Rock Lee, ele tinha todo um meio que propiciava o crescimento dele. Ele já tinha muitas habilidades naturais. Ele era muito avançado para sua idade, o que esfregava ainda mais na cara do Rock Lee a sua ausência de habilidades. Quanto mais o Neji se destacava, mais isso explorava as faltas do Rock Lee, principalmente quando a gente falava de ninjutsu. E ainda assim, isso não foi suficiente para ocultar o potencial do Rock Lee. Esse embate é muito importante para ele, e de certo modo a gente começa a acompanhar que o Rock Lee entendia isso como um incentivo. Ele interpretava o Neji como alguém para desbancar. Tinha nele esse patamar, uma personificação desses desafios que ele tanto enfrentava. E mesmo o Neji sendo hostil com ele, eu acredito que o Rock Lee pode ter levado isso de um modo construtivo, ao se motivar cada vez mais em ver essa dificuldade. Um outro momento crítico é quando a gente vê o Rock Lee enfrentando o Sasuke, que é uma das primeiras vezes que a gente tem contato com esse personagem mesmo. Até então, o Sasuke era um personagem que a gente via muito reconhecido pelo seu talento. Ele desbancava muito Naruto e o taijutsu do Sasuke era muito forte. Mas o Rock Lee peita o Sasuke, segura o chute dele, que era algo absurdo naquele momento do anime, ele chaveca a Sakura, e nesse momento a gente percebe que o Rock Lee escondia alguma coisa. E ele escondia mesmo. Mas isso deixa a gente ainda mais curioso para entender o que esse personagem tinha a agregar. Mas o momento que ele brilha mesmo é na luta contra o Gaara. Nesse exame Chunin em que todo mundo tinha um medo do Gaara, e não era à toa, em que a gente vê toda uma construção do Gaara. Até então, na construção do anime ali, um pináculo do dom natural. O Gaara era uma ameaça real para todo mundo que tava ali. E no exame Chunin é bem provável que ele conseguisse derrotar qualquer outro participante, se a gente não apelar muito pro roteiro, né? Mas eles se enfrentam e nesse primeiro momento o Rock Lee nem toca no Gaara. E aí que a gente vê o Maitogai liberando o Rock Lee de soltar os pesos. Momento épico, e é claro que é um peso físico, mas eu sempre interpretei aquilo também como um peso mental. De que ali em diante o Rock Lee podia se soltar de verdade, podia usar tudo que ele tinha a oferecer, e explorar ali todo o seu potencial. E o Rock Lee prova isso pra gente. Eles lutam e assusta todo mundo. O Rock Lee consegue fazer coisas que nenhum outro ninja conseguiu fazer. Conseguiu penetrar na defesa do Gaara e, explorando técnicas cada vez mais complexas, consegue ferir o seu oponente de um jeito que ninguém esperava. Mas ainda assim o Gaara se adapta com sua defesa perfeita. E o Rock Lee ali não tinha chance. Mas como recurso, ele se permite, ele se autoriza a utilizar uma técnica que antes ele estava guardando somente pro Neji. Então até então a gente vê que o Rock Lee estava se segurando. E libera o portão, destranca tudo que ele tinha ali pra usar. Ele quase derrota o Gaara. Mas aí a gente vê que não era bem assim. E até pro Gaara, talvez ele pensasse que nunca nenhum oponente ia conseguir ferir ele como o Rock Lee conseguiu. Ele era muito confiante na sua defesa. E o Rock Lee expôs isso pra ele. Expôs o quanto ele ainda era vulnerável. Tudo isso é muito épico, mas o Rock Lee perde. E mesmo sem condição nenhuma, ele ainda levanta e se predispõe a lutar mais. Eu acho que é aqui que a gente vê o tom de verdade da coisa, porque a gente entende a postura de vida que o Rock Lee tinha. Talvez o Naruto diria isso como seu jeito ninja, de não desistir, nunca. Ele fez isso nos treinos,
fez quando foi negado na academia, quando foi menosprezado pelos colegas, em todas as dificuldades para chegar até ali, e fez de novo na sua luta final no exame Chunin. O Lee é internado, ele perde o exame Chunin, mas mesmo no hospital, ele descumpre todas as regras para ir treinar de novo. Contrariando os médicos, todo mundo, ele foge para ir treinar. E o Guy cuida dele, recupera ele, ajuda ele a se tratar. E na real, o Rock Lee é um dos personagens que mais tem potencial, eu acredito, na história inteira do Naruto. Sem Kekkei Genkai, sem roubação de roteiro, sem célula do Hashirama, purinho, sem nada. E desde criança eu via isso, como ele ainda tinha um potencial a ser explorado. E como que esse personagem transmitiu uma mensagem de esforço, da força de vontade. Mas essa história não acaba aqui, porque tem algo muito importante a se destacar. O Rock Lee, ele assumiu um risco gigantesco, e muitas vezes na sua vida, estando para muito além da sua zona de segurança. Ele sempre ia para além do seu limite, passando muito perto de uma zona de risco. E aqui, na vida real, muitos atletas que fazem isso se lesionam para a vida inteira. E o perigo ali que o Rock Lee ficou no exame Chunin, de perder os movimentos, de não conseguir mais treinar, não conseguir mais ser um ninja, é algo que encerra a carreira de muitos atletas aqui da realidade por se exporem a um risco gigantesco e acabar sofrendo uma lesão. Assumir riscos faz parte da vida de toda pessoa, mas assumir muitos riscos te expõe a uma chance muito grande de uma catástrofe. E o que me impressiona muito no Rock Lee não é nem esse tiro final, esse momento que é tão glorioso, essa luta tão épica que ele teve. É claro que isso é muito incrível, mas aonde ele brilha de verdade é na constância e no caminho que ele teve para conseguir chegar onde ele chegou, para ter condição de bater de frente contra o Gaara. Quando a gente fala de dedicação, de força de vontade, muita gente não consegue se comprometer consigo mesmo em coisas muito simples. Não consegue assumir o compromisso de fazer uma corrida, de praticar um futebol, de ir na academia, qualquer atividade que seja. O Rock Lee, ele brilha na constância. E ele modulou muito seu microambiente. Ele se adaptou às pessoas e à vida que ele tinha. E grande parte dessa determinação vem disso, dele conseguir modular seu ambiente. O Rock Lee, ele tinha muitas dificuldades. E ele entendeu muito cedo que ele era incapaz de fazer jutsus. E se dedicou naquilo que ele conseguia fazer, não naquilo que ele era naturalmente bom. O Rock Lee, ele não nasceu especial com um talento em taijutsu. Era a única coisa que ele conseguia fazer. E ele se tornou excelente nisso. Ele se super especializou e criou treinos para isso. Ele dava ouvido pro seu treinador e seletivamente ignorava todo mundo que não acreditava nele, que estava ali só para puxar o tapete dele. E é importante pensar como às vezes a figura de uma pessoa, não tô nem falando de um time inteiro, de ter todos os colegas, de ter todas as condições para se fazer isso. Às vezes o que você precisa é de uma pessoa que acredita em você, um amigo que te puxa, alguém que te incentiva. E é muito importante você ter essa seletividade, saber em quem você pode ouvir, quem você pode confiar, quem verdadeiramente está do seu lado. Às vezes uma pessoa faz toda a diferença. E a gente tem outros exemplos disso aqui nesse anime. Mas é importante pensar em como isso se aplica na sua vida. E é bonito de ver como o Rock Lee, ele ainda foi constante mesmo depois desse momento. Como ele conseguiu se recuperar. E como a gente viu que ele ainda tinha muito potencial a ser explorado. E que mesmo sem muita coisa, eu acredito que o Rock Lee tinha o potencial de enfrentar os outros personagens mais fortes dessa série. Ainda mais se o roteiro der aquela ajudada. Mas se a gente fizer esse paralelo e derivar das ações do Might Guy, a gente entende um pouco o que o Lee poderia ser. O Lee faz a gente pensar em muita coisa, mas se fosse pra simplificar bastante, eu falaria pra você focar no seu, acreditar em você, se blindar das críticas e sempre tentar fazer o seu melhor.